Qual a diferença entre Simples Nacional, lucro presumido e lucro real? Olá, meu amigo, minha amiga, empreendedor, empreendedora, como vai você? Tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse vídeo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, pausa esse vídeo, se inscreva em nosso canal para você sempre ficar por dentro dos assuntos que a gente coloca por aqui relacionados a como pagar menos impostos dentro da legalidade, gestão trabalhista, gestão financeira e diversos outros que vai te ajudar bastante aí no seu dia de empreendedor. Olha só, Simples Nacional, lucro presumido e lucro real são regimes tributários. E o que são regimes tributários? São tipos, são formas de apuração e pagamentos de impostos previstos na legislação e aplicados às pessoas jurídicas, aos CNPJs. Então, na hora que você abre uma empresa, que você abre um CNPJ, você tem que escolher qual regime tributário você vai adotar para a sua empresa. É claro que tem alguns regimes tributários que não são permitidos dependendo do tipo da empresa, com relação, por exemplo, à atividade da empresa, com relação ao faturamento. Mas a grande maioria das micro e pequenas empresas, elas podem optar por qualquer um dos três regimes. É mais o lucro real, que quando a empresa tem um faturamento maior, mais grandes empresas ou determinados tipos de atividade, como banco, coisas mais específicas assim, elas são obrigadas a ser lucro real. Mas a grande maioria pode ser qualquer um desses regimes. E o Simples Nacional é um regime simplificado de recolhimento de impostos, onde você paga uma guia única, que é a guia do Simples, e nessa guia está incluso todos os impostos federais, estaduais e municipais que a empresa é obrigada a pagar. Isso é recolhido para a Receita Federal e quando chega lá a Receita Federal desmembra, manda para os estados o que é a parte dele, manda para os municípios o que é a parte dele e faz essa divisão lá. A diferença entre eles é que o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real, eles têm formas diferentes de serem apurados com base no lucro ou com base no faturamento da empresa. Por exemplo, o Simples Nacional, ele tem percentuais que são definidos através de algumas formas, conforme o tamanho da empresa, conforme a atividade, e esse percentual é aplicado sobre o faturamento, feita a guia e você vai pagar a guia. O lucro presumido, a mesma coisa. A gente vai pegar percentuais dos impostos, vai aplicar sobre o faturamento conforme a atividade de cada faturamento. E a diferença é que você vai pagar impostos separados ao invés de uma guia única. Então, enquanto no Simples Nacional você paga só a guia do Simples, no lucro presumido você vai pagar uma guia de imposto de renda pessoa jurídica, de contribuição social, de PIS, de COFINS, de ISS e de ICMS. E aí vai juntar todas essas guias e vai efetuar o pagamento para ficar quites. No caso do lucro real, também você vai pagar guias separadas, mas no lucro real nós temos parte dos impostos que são apurados por meio da aplicação de percentuais sobre o faturamento, e temos dois impostos, que é o imposto de renda e a contribuição social, que são apurados aplicando o percentual deles sobre o lucro. Então, a gente fecha a contabilidade da empresa primeiro, pega o faturamento, menos os custos, menos as despesas da empresa. Quando a gente acha o lucro, sobre esse lucro a gente aplica o percentual do imposto de renda e da contribuição social. Se a empresa não teve lucro contábil, fiscal, ela não vai pagar imposto de renda e contribuição social, mas vai pagar os outros impostos. Agora, se ela teve lucro, ela vai pagar. Então veja bem, qual é o melhor regime? Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real? Depende. Depende de quê? Depende do seu momento, depende da sua atividade, depende do faturamento da sua empresa. Então o mais adequado é que você procure uma contabilidade que seja especializada no seu ramo de atuação, e essa contabilidade vai levantar os seus dados, levantar o momento dos sócios, levantar o momento das empresas, entender se os sócios têm rendimentos fora da empresa ou se a renda principal vem só da empresa, qual é o faturamento da empresa, qual é a expectativa de faturamento da empresa se a empresa está começando agora, a quantidade de empregados, qual é a projeção de crescimento que a empresa tem, qual é a expectativa, qual é o projeto.
Com base nessas informações, vai colocar tudo isso numa simulação e vai fazer a apuração de quais seriam os percentuais aplicados se ela for Simples Nacional, quais os percentuais se ela for lucro presumido, quais os percentuais se ela for lucro real, se ela pode ser lucro presumido, Simples Nacional, lucro real com base nas atividades. E aí, com base no resultado dessa simulação, vai ser identificado qual é o regime que indica o menor pagamento dos impostos dentro da legalidade, já que você pode livremente escolher qual é o regime que você quer. Aí, com base nessa simulação e na identificação de qual é o regime mais econômico dentro da legalidade, aí a gente faz a escolha de enquadramento da empresa naquele regime. Inclusive, esse processo de simular e de fazer um planejamento tributário para identificar qual é o melhor regime tem que ser repetido todo ano, porque você escolhe qual regime você quer adotar na hora que a empresa é aberta, mas toda virada de ano, todo mês de janeiro, você tem a possibilidade de mudar de regime. Então, por exemplo, se eu comecei no Simples Nacional e agora a empresa aumentou o faturamento, mudou as atividades, aconteceu qualquer mudança nas variáveis que influenciam nos impostos, a gente identifica isso através do planejamento tributário feito todo ano, todo final de ano, levanta as informações de novo, refaz a simulação para ver se continua no melhor regime. Se não está, aproveita a virada de janeiro e muda para o lucro presumido ou para o lucro real, ou do lucro real para o simples, enfim, faz a mudança que for necessária para sempre manter a empresa ano a ano no melhor regime de tributação, de forma que você vá pagar o menor imposto possível dentro da legalidade e possa se concentrar aí nas atividades empreendedoras para fazer a sua empresa crescer cada vez mais. Tá joia? Então, essa é a diferença entre os regimes tributários Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Se você gostou, dá um joinha nesse vídeo para a gente levar esse conteúdo ao maior número de pessoas possível. E muito obrigado por você ter ficado até aqui. Um abração, até mais, tchau!